Senhor Jesus, a todos que nos acompanham, sejam bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical da classe dos juniores. E nesse novo trimestre do ano de 2025, estaremos aprendendo sobre louvando a Deus com salmos. Estamos já na nossa lição 2, o bom pastor, Salmo 23. Esse salmo que muitas vezes aquelas pessoas que não são leitoras e conhecedoras da palavra, mas têm uma Bíblia lá em casa, elas vão lá, colocam, vou abrir aqui nesse salmo para me dar sorte, né? Alguma coisa do tipo, e deixam lá abertinho no Salmo 23. E a Bíblia, coitadinha, chega a estar cheia de poeira, mas hoje nós vamos, às vezes a pessoa nem sabe o que está escrito ali no Salmo 23, mas ela deixa aberta para dar boa sorte. Meu Deus! Então, hoje nós vamos aprender o que está dizendo nesse Salmo 23, que é um dos mais lindos, na minha opinião, que é sobre o bom pastor. E quem é o nosso bom pastor? Lá ele já estava o quê? Prevendo, já era uma anunciação daquele que havia de vir, que é Jesus, o nosso bom pastor. E então, vamos à nossa conversa de professor. Me acompanha aí na telinha. Caro professor, a paz do Senhor, para ensinar a palavra de Deus, é preciso ter fé e esperança. O coração do seu aluno é como um campo que está pronto para receber a semente do Evangelho. Uma vez que ela é lançada, é preciso ter paciência para vê-la germinar, produzir muitos frutos. Peça ao Espírito Santo para ajudá-lo a enxergar seus alunos com os olhos de Deus, cheios de esperança de que o seu trabalho alcançará o resultado no tempo certo. A lição desta semana diz respeito ao cuidado do bom pastor. O Senhor conhece as suas ovelhas, sabe como lidar com as limitações dela. Amém. Da mesma forma, o professor deve considerar as inseguranças dos seus alunos durante o processo de aprendizagem. Se o seu aluno perceber que tem um professor que confia na capacidade dele para estudar e aprender as lições bíblicas, isso será um incentivo para prosseguir empenhado a praticar tudo quanto aprende em suas aulas. Portanto, esteja disponível a ajudar os seus alunos no que for necessário. Dessa forma, eles encontrarão o apoio que precisam para vencer o mundo. Mostre que há um bom pastor, Jesus Cristo, que os convida a expressar confiança nele. E você, professor, tem a tarefa de ensiná-los que eles podem desfrutar da paz que somente o nosso bom pastor nos concede. E deixei aí para vocês os versículos para meditar essa semana. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Eu faço parte do rebanho do Senhor. O Senhor promete cuidar de mim. A ovelha perdida. Jesus é o bom pastor e o amor e a bondade de Deus. Use esses versículos no seu tempo a sós com Deus, durante a manhã, não sei qual é o momento que você tem aí com o Senhor, durante o seu devocional, e com certeza Ele estará falando ao seu coração e você já vai se preparando para ministrar essa aula na escola bíblica. E o estado desta semana é o Paraná, então peça que os seus alunos assinalem lá no número 2, faça um xizinho, e o estado você ora agora nessa primeira oração. Então você vai orar com eles, para que seja uma aula abençoada. Ore pelos pedidos de oração, pelas famílias de cada aluno, por aqueles que estão chegando agora, que estão começando a aprender sobre a Bíblia. E ore também pelo estado do Paraná, pelas famílias que lá moram, pelas crianças, pelas igrejas, missionários, por todos, para que Deus venha abençoar esse estado. E deixei aí 3 sugestões de louvor: Meu Bom Pastor, A Ovelha e o Bom Pastor e Ovelhinha. Se você tiver mais sugestões também de outras coisas, por favor, deixe para nós aqui nos comentários. E o objetivo da aula hoje é destacar a bondade e o amor do bom pastor. Glória a Deus! O nosso bom pastor nos ama tanto. Se nós soubéssemos aprender a confiar nesse amor, que muitas vezes nós duvidamos, não é verdade? E o versículo lá em João, capítulo 10, versículo 11, diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor
dá a vida pelas ovelhas. Que lindo! E para memorizar, ó, você vai escrever o versículo em uma folha A4, em seguida recortar o versículo de modo que a criança possa colocar em ordem as palavras. Mas eu quero deixar aqui uma outra sugestão para você. O que você vai fazer? Pode levar 2 cartolinas, papel pardo ou folha A4 mesmo, papel sulfite, e aí você divide a turma em 2 grupos. E aí você vai pedir para eles escreverem o versículo nessa folha e aí eles vão recortar em forma de quebra-cabeça. Aí eles vão fazer esse joguinho de quebra-cabeça e os grupos vão trocar. E aí você pode dar ali um tempinho para eles montarem o quebra-cabeça e depois cada grupo vai explicar o que entendeu do versículo hoje. Porque é importante a gente ver o que eles entendem antes da gente explicar, né? Ver qual é a visão que eles têm e assim eles vão também aprendendo uns com os outros. E nós também temos muito a aprender com as crianças. E também tem a dinâmica, que como que é essa dinâmica? Você vai levar uma caixinha, pode ser uma caixa de sapato, alguma que você tenha na sua casa, de material reciclado também. E aí você vai enfeitar ela, fazer bem bonitinha e colocar um espelho na parte de dentro e fechar, né, com a tampa da caixa. E aí você vai dizer assim, ó, cada aluno deve abrir a caixa com cuidado, mas sem dizer o que viu. Diga que a pessoa que ela está vendo é muito especial e amada por Deus. Então você vai chamar um a um e vai dizer assim, ó, você vai abrir a caixa e a pessoa que estiver aí dentro saiba que ela é muito amada, muito especial para Deus. Deus tem um plano na vida dela, Deus vai usar ela, ela é muito especial. O Senhor conhecia ela desde lá do ventre da mamãe e o Senhor sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça dela. E você vai falando e aí a criança vai lá e vai abrir a caixa. Ela, certo, vai ficar pensando, quem será essa pessoa tão amada? Quem será? E você pode ir perguntando, quem será que é? Mas elas vão ter que ficar quietinha para que o próximo aluno também possa ver sem saber que é um espelho. Então cada uma vai se olhar e aí vai ter uma surpresa, porque essa pessoa tão amada por Deus é ela mesma, porque o Senhor nos ama muito e o bom pastor conhece cada uma das suas ovelhinhas, sabe dos mínimos detalhes que há em nós, por dentro e por fora, e ele cuida de nós como um pastor cuida das suas ovelhinhas, e nós estamos sob o cuidado dele. E essa dinâmica é muito legal. E já vamos para o nosso salmo de hoje, que é o Salmo 23. Ele tem 6 versos e eu vou ler com vocês, mas eu vou ler numa outra versão, que não é da minha Bíblia, que é da King James atualizada. O bom pastor, e nós vamos utilizar a nossa pastinha de visuais. Pessoal, não deixei para vocês os visuais na lição 1 e também agora na lição 2, mas a partir da lição de número 3, eu vou deixar para você também as fotinhos ali no Google Drive para você estar utilizando, certo? Então, hoje na lição 2, Salmo 23, o bom pastor. Esse aqui é o primeiro visual e nós vamos ler agora juntinhos. O que está escrito lá nesse Salmo 23 sobre o bom pastor? Esse é um salmo de Davi e diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar e para águas tranquilas me guia. Em paz, restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Então, olha só, Davi, o rei Davi, que foi o escritor deste salmo, ele era um pastor de ovelhas. Então, ele sabia muito bem sobre o que ele estava falando, sobre o bom pastor, que ele é o meu pastor e de nada terei falta. E quando ele está dizendo que de nada terei falta, porque o Senhor, ele é aquele que provê tudo para nós. Ele cuida de nós, ele nos conduz, ele nos alimenta, ele nos dá força, ele nos guarda, nos protege,
Ele cuida de nós, de nada teremos falta. E nós temos que crer quando nós lemos a palavra de Deus, esse salmo tão lindo, que é o de número 23, que fala sobre o amor e sobre o bom pastor. O pastor é quem? É o Senhor, e as ovelhas somos nós. Amém? Então, olha só essa imagem, daí você mostra para eles que nós não teremos falta de nada. O Senhor ama, protege, conduz, Ele está sempre pertinho de nós, nos guardando no caminho. Ele é o bom pastor. E o que é? As águas tranquilas que Ele nos leva, é a paz que Ele nos concede, os verdes pastos, tranquilidade, provisão, paz, tudo aquilo que só Ele pode nos dar. Podemos encontrar tudo isso, tentar procurar tudo isso em outros lugares, nunca encontraremos, porque só nele há a verdadeira paz e o verdadeiro descanso. E aí, indo mais adiante, na figura de número 2, vai dizer assim lá no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege. Então, ainda que nós andemos por lugares sombrios, escuros, de aflição, que muitas vezes vão nos causar medo, e se nós olharmos para situações, parece que não tem mais saída, não tem mais fim, mas devemos lembrar que nós temos um bom pastor. E que, se Ele está conosco, não há vale escuro que Ele não venha trazer paz e consolo ao nosso coração. E nós nunca estaremos sozinhos, Ele está sempre conosco. E aqui, lá numa curiosidade que está na nossa lição, que é bem sobre essa partezinha do Salmo, que diz assim, que há uma trilha muito perigosa entre Jerusalém e o Mar Morto, chamada Vale da Sombra da Morte, onde os pastores andam lado a lado com as suas ovelhas. Então, o Senhor, Ele anda lado a lado conosco. Não importa qual a situação, ou vale escuro, ou vale da sombra da morte que você esteja enfrentando, o Senhor, Ele está do seu ladinho. Creia, tome posse dessa palavra. E mais adiante, vamos lá, versículo 5. Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Então, o Senhor, Ele unge a nossa cabeça com óleo. Quando o pastor ungia lá as suas ovelhinhas, aqui a cabeça, os olhos, o nariz, passava o óleo na sua lãzinha, para quê? Para proteger elas dos insetos, do mal que queria tirar o seu bem-estar. E o Senhor, Ele unge a nossa cabeça com óleo. E que coisa linda, essa parte é muito linda. Ele unge a tua cabeça com óleo, Ele unge a cabeça dos seus alunos com óleo para proteger contra as ciladas do inimigo, contra as setas inflamadas do inimigo, contra aqueles pensamentos ruins. Quando vier, lembre-se que o Senhor, Ele ungiu a tua cabeça com óleo, para te proteger contra esses insetos, contra esse mal que quer se instalar aí. Em nome de Jesus, a sua cabeça é ungida com óleo do Senhor. Amém. Glória a Deus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, que coisa linda. E aí você continua e vai dizer assim: a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Então, olha só a promessa que Ele nos faz, que nós estaremos com Ele para sempre, e que a fidelidade dEle, que o amor dEle, a misericórdia, a felicidade, elas vão nos acompanhar por todos os dias da nossa vida, porque nós temos um bom pastor, que é Jesus, e Ele morreu por nós. Ele ama tanto as suas ovelhas, que Ele morreu por nós. Que coisa mais linda! Pessoal, deixei aí para vocês o texto. E lá no finalzinho vai dizer assim, deixa eu ler com você. O Senhor se alegra com as suas ovelhas, até mesmo diante dos inimigos.
até mesmo diante dos inimigos, para mostrar que Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Ainda que não tenhamos muitos bens materiais, ter a presença do Senhor nos faz ter mais do que o suficiente. Porque diz, né? Lá diz assim, ó: na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Então, o Senhor, Ele nos dá mais do que o suficiente. O cálice, que é como uma taça, um lugar onde você vai colocar a água, ele transborda. O Senhor é assim, Ele cuida de nós desse jeito. Ele nos dá mais que o suficiente, até para que nós possamos repartir e dividir com aqueles que não têm. E é isso, se pela fé você crer no cuidado, temos que ter fé e crer que Ele cuida de nós. Você será sempre como uma ovelha que descansa em pastos verdes, e a bondade e o amor de Deus estarão sempre sobre a sua vida enquanto você viver. Deixei aí atividades de colorir. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus morreu por nós. Ele deu a sua vida por nós, né? O nosso bom pastor. E aí você pode pegar ali no Google Drive, levar para os seus alunos fazerem. E, em complemento, claro, com essas atividades já da nossa lição, que são atividades bem completas, bem legais, que vale a pena você incentivar os seus alunos a estarem fazendo e até corrigir, se der tempo, né? Porque elas são bem legais para nós recapitularmos tudo aquilo que aprendemos. E aí deixei uma sugestão de lembrancinha. Jesus é o meu bom pastor. Você use a sua criatividade, leva uma balinha junto ou coloca o versículo atrás. Mas já é um pedacinho do versículo, né? Pode dar até para eles colorirem. Amém, pessoal? Então, nós já concluímos essa aula tão maravilhosa, para mim foi maravilhosa, sobre o Salmo 23, o nosso bom pastor, que cuida de nós, provê tudo o que nós precisamos, faz o nosso cálice transbordar, unge a nossa cabeça com óleo, anda conosco no vale mais escuro e sombrio, Ele está sempre ao nosso lado, nos cuidando e protegendo. Creia nisso. E Ele cuida de nós como um pastor cuida das suas ovelhinhas. Obrigado você que esteve até aqui conosco. Que Deus abençoe a sua vida, a sua aula, os seus alunos. Em nome de Jesus, nos vemos na lição de número 3. A paz do Senhor a todos. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.